Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o tema O Amor. Hoje nós vamos ver o que o amor não pode ser. Já vimos o que é o amor, já vimos as características do amor. Agora nós vamos ver o que ele não pode ser, baseado também em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens e entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo está fazendo um paralelo do que nós podemos ser com relação ao amor. E olhando, muitas das vezes nós juntamos as duas coisas. Nós queremos ser algo que não somos, baseado no amor, falando que estamos amando ou em nome do amor. Então nós vamos ver a primeira coisa, que o amor não pode ser símbolo que retine. É interessante essa expressão porque ela se remete ao barulho do sino. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que há muitos que gritam por todos os cantos em nome do amor, mas quando é para viver o amor, notamos que é só manifestação que produz barulho e se escondem da sua responsabilidade em relação ao amor, ou seja, são iguais ao sino, só faz barulho e mais nada. Então, muitos vivem desta forma. Em nome do amor faz muito barulho, estardalhaço, grita, mas quando vai colocar em prática o amor, ele se esconde, ele foge da sua responsabilidade, ou seja, é apenas barulho. Nós vamos ver isso num texto de Mateus capítulo 26, verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. O que está acontecendo aqui? Jesus estava falando da sua morte e também do que iria acontecer com ele. E ele diz: olha, estou indo para um lugar que vocês não podem ir. E Pedro diz: olha, ainda que todos venham ser um tropeço, nunca o serás para mim. Ou seja, o amor de Pedro ali só fez barulho, porque na hora de colocar o amor em prática, ele nega a Cristo 3 vezes. E é assim que nós fazemos. Somos símbolo que retine, ou apenas sino que faz barulho. Segundo, ainda o que o amor não pode ser, ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu tenho dom de profetizar, tamanha fé. Expressões que você vai ver que são uma manifestação divina, uma manifestação que vem direto do coração de Deus. Mas há uma coisa que nós precisamos pensar aqui, ou seja, um outro erro sobre o amor é querer ser mais santo que Deus. Falar em línguas não é sinal de espiritualidade, nem de amor, e muito menos santidade. Será apenas uma manifestação sobrenatural. Nós temos que ter muito cuidado com as manifestações que dizem ser do Espírito Santo. Muitas são, mas algumas são o emocionalismo ou até mesmo o inimigo se passando por línguas dos anjos. Então, muitas das vezes são manifestações sobrenaturais, mas quando a pessoa vai viver o amor, ela não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Eu tive uma experiência numa dessa questão
de falar em línguas que é interessante. Eu fui numa igreja e ali estavam todos falando em línguas de acordo com a manifestação do Espírito Santo. E no outro dia eu fui convidado para ir à casa do pastor daquela igreja. E chegamos lá, o pastor não estava. Estava apenas o filho e a filha. E nós começamos, eu e meu amigo, começamos a conversar com o filho do pastor, tal. E a irmã dele lá dentro disse, olha, o pai deixou a conta do carro para pagar. E ele falou assim, já sei. E passou um pouquinho, ela falou de novo. Ele falou assim, já sei, daqui a pouco eu estou indo. E passou mais um pouquinho e ela soltou um palavrão daqueles bem cabeludos. Então, aonde está o falar em língua dos anjos? A palavra de Deus diz que a boca que jorra bênção, a boca que abençoa, não é a boca que amaldiçoa. Então nós temos que ter muito cuidado, que às vezes é apenas um emocionalismo ou uma manifestação, mas nada tem a ver com amor. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, Paulo diz, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o falar em línguas é apenas para edificar a si mesmo. Que proveito há para a igreja? Então, a manifestação espiritual, baseado no amor que vem de Deus, ela tem que ser comunhão, unidade com Deus, unidade na palavra, unidade no crescimento espiritual. O verdadeiro amor não é uma manifestação sobrenatural, mas é a manifestação do próprio amor de Deus na vida das pessoas. E nós temos que viver desta conformidade. Não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta ter tamanha fé, se você não tem amor. Será apenas uma manifestação sobrenatural. E Paulo, nesse texto, ainda fala, eu prefiro falar 5 palavras que edificam vidas do que falar a língua dos anjos. É melhor viver o dom do amor. E no 1 Coríntios 13, no finalzinho, fala, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Terceiro, queridos, conheça todos os mistérios e toda a ciência. O amor, ele não é movido pelo conhecimento, não é movido pela sabedoria. O amor, nós vamos ver, o amor não é conhecimento, é sentimento e compromisso. Salomão foi o homem com o conhecimento mais vasto do mundo. Reconheceu o amor verdadeiro de uma mãe, mas ele mesmo não tinha o verdadeiro amor de Deus. E isso fica claro quando nós vamos ler em 1 Reis 3:28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ele tinha sabedoria para aplicar a justiça, mas ele não tinha o verdadeiro amor de Deus. Amou, humanamente falando, várias mulheres, mas ele não tinha o verdadeiro amor. Por isso, o amor não é baseado em conhecimento, em sabedoria. O amor é um sentimento e um compromisso com a palavra de Deus, com Deus e com o próximo que está ao nosso redor. E também conosco também. E por último, o amor não distribui bens, entrega o corpo para ser queimado, né? Então ele fala assim, ainda que alguém desse todos os teus bens, entregasse o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tem valor nenhum. Então nós vamos ver que Paulo está dizendo aqui, distribuir bens e fazer boas obras não é uma prova de amor. E mesmo que eu faça sacrifícios, mesmo assim, não são provas do verdadeiro amor. O verdadeiro amor é empatia, é sentir a dor do outro, é ter compaixão, é ter misericórdia.
O que adianta você dar algo a alguém que ele está precisando, mas o verdadeiro amor você não compartilha, de sentar com ele, de chorar com ele. Então, nós temos que ajudar os mais necessitados, mas nós temos que levar também o amor de Deus para aquela pessoa. Que ela venha sentir-se abraçada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e ser edificado. Então não adianta distribuir bens, não adianta fazer boas obras, se você não tem o verdadeiro amor dentro do teu coração. Não adianta fazer sacrifícios, se você não faz o amor, você não prova o seu amor pelas pessoas, em orar, em se aproximar, em dar uma palavra de compaixão, de misericórdia. Então, distribuir bens e entregar o corpo para ser queimado, ou seja, fazer sacrifício humano, não prova o verdadeiro amor. Em Cânticos, capítulo 8, verso 7, ele diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então não adianta fazer nada. Nós temos que viver o verdadeiro amor de Deus. E o que Deus amou, como Deus nos amou. Deus nos amou de uma tal maneira. A tal maneira dele se chama Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio como prova de amor para mostrar o quanto Deus nos amou e quanto Ele nos ama. E assim, Ele quer que também nós tenhamos dentro de nós o verdadeiro amor, amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. Então, o que nós aprendemos hoje? O que o amor não pode ser? Símbolo que retine, ou seja, uma manifestação que produz só barulho. Ainda que o amor fale a língua dos anjos, dom de profetizar, tenha tamanha fé, será apenas simples manifestação sobrenatural. Ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, conhecimento vasto, não é amor. E distribuir bens e fazer sacrifícios não pode ser comprado, nem feito como sacrifícios humanos. O verdadeiro amor é o amor que procede do coração de Deus e vem para o nosso coração, para ter as mesmas atitudes de Deus, amar e perdoar. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não é amor. Retira de nós toda a hipocrisia, todo o orgulho, toda a arrogância, todo o sentimento, ó Pai, desprovido da tua presença e do teu verdadeiro amor. Que habite em nós o teu Espírito Santo, e através do teu Espírito Santo, o nosso caráter seja moldado pelos frutos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E assim nós vamos viver claramente o teu grande amor para com o Senhor e para com o próximo. Abençoe as famílias, ó Pai, coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, restaura, Senhor Deus, os casamentos, a vida dos nossos filhos, liberta eles de todo mal e de todo vício, para que o Senhor seja louvado e adorado em espírito e verdade. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, aumenta o amor em nós, para que possamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.